Bom dia, irmãos. Mais um domingo e estamos tendo essa oportunidade de estudar a Palavra de Deus como escola bíblica dominical. E nesse domingo nós vamos estudar a lição 3 desse quarto trimestre da revista Compromisso, né? Vamos ter o privilégio, a oportunidade de ter o professor Wellington Mendes de Oliveira como ministrante do estudo dessa manhã, né? E convido os irmãos para a leitura bíblica do nosso textuário, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, o verso 19, né? Hoje o estudo vai ser sobre as cartas, né, às igrejas, né? Eram 7 igrejas e esse estudo sobre as cartas de igreja vai estar subdividido em duas lições, né? Cartas às igrejas 1 e cartas às igrejas 2, né? E hoje vai ser cartas às igrejas 1. E o textuário que a gente vai ler aqui como leitura bíblica diz assim, Apocalipse 2,19: Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. E nessa oportunidade também eu convido os irmãos para abrir ainda dos seus lares o seu cantor cristão no hino 469, cujo título do hino é Corajosos. E vamos cantar a primeira e a segunda estrofes desse hino, acompanhado pela nossa irmã pianista, irmã Lúcia Maria, e também a letra vai estar projetada aí na sua tela, né? Depois de cantarmos essas duas estrofes desse hino, nós teremos uma oração pelo pastor Vieira. Olá, queridos amigos e irmãos, vamos orar pedindo a bênção do Senhor para a nossa EBD. Pai de amor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem sido e feito para as nossas vidas, pelas nossas vidas. E mais uma vez nós precisamos de uma atuação sobrenatural tua, Pai, nos nossos corações, para entendermos a tua palavra, para entendermos os teus ensinamentos a respeito das igrejas da Ásia,
que se estende também, essas cartas se estendem também a nós, esses ensinamentos, e nós precisamos absorvê-los, Pai Santo. Nós precisamos entender, nós precisamos interiorizar estes ensinamentos, precisamos da Tua graça para incorporarmos estes valores e praticarmos naturalmente no nosso dia a dia. Nós precisamos da Tua graça, Pai Santo, que sem ela nós vamos simplesmente perder tempo, Pai Santo. Vai ser uma reunião que, quando nós sairmos daqui, tudo vai se esvair, Pai. Nós queremos que a semente da Tua palavra cresça em nossos corações e dê fruto, e fruto em abundância. Que a gente aprenda a Te amar muito mais, que a gente aprenda a ser fiel a Ti, que a gente volte ao primeiro amor, que a gente seja quente do Teu amor, Pai bendito, da ação do Teu Espírito Santo nos nossos corações. E nós precisamos que o Senhor esteja abençoando-nos, que o Senhor esteja abençoando os professores da escola dominical também, que o Senhor esteja abençoando cada um dos que estaremos participando desse estudo, Pai. Auxilia-nos para que nós saiamos daqui dispostos a vivenciar essa Tua palavra, dispostos a nos apegarmos a Ti para vivenciar essa Tua palavra a cada momento, Pai Santo. Nós Te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Bom dia, irmãos. A gente vai começar hoje mais uma das nossas EBDs. É a terceira lição sobre Apocalipse, né? Revelação de Jesus Cristo. Eu gostaria de começar lendo o nosso texto áureo, que está em Apocalipse 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras e amor, e serviço e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Bom, nas duas aulas anteriores a gente teve a introdução, né, do que era o Apocalipse, para quem eram direcionadas essas cartas que Paulo viu e descreveu, né, escreveu. Eu, particularmente, igual a opinião das aulas anteriores, eu acredito que João, na realidade, foi como um escriba, né? Jesus ditando e ele escrevendo, então ele não é o autor, sim, Jesus é o autor. A minha Bíblia ela vem descrita em vermelho quando Jesus fala, e a maior parte dela, embora Jesus já tinha partido, né? Está escrito em vermelho, como se Jesus estivesse falando. Como nas aulas anteriores, né, essas cartas elas são escritas para as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje seria, né, a Turquia, né, a região da Turquia. Nessa primeira aula, agora, né, já distinguido que as cartas foram direcionadas a essas 7 igrejas, nessa primeira aula ela subdividiu a primeira aula para as 4 primeiras igrejas cronologicamente ditas na Bíblia, que é a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Eu, antes de começar, né, a destrinchar a aula de hoje, falando individualmente das igrejas, tem uma frase de John Piper que eu acho que vem bem a calhar para o que a carta, eu acho que significa. Ele diz que Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas. Isso que o amor faz, o oposto é a bajulação. Essas cartas, na realidade, elas são cartas que redarguem, né? Estão redarguindo as igrejas, admoestando, exortando e repreendendo a igreja de Deus por o seu próprio ensino, porque Deus tem amor, porque o Apocalipse é a palavra da revelação. Eu fico pensando comigo que quando a gente estava, vamos supor, na época que eles viviam, que o Novo Testamento não estava escrito, eles conheciam o Antigo Testamento e depois aquilo que estava sendo pregado atualmente, né, sobre esse Deus que salva. Mas e aí, o que vai acontecer? Você morreu, como é que vai ser?
e o Apocalipse, a revelação, vem justamente, né, para mostrar como é que vai ser. Billy Graham fala que assim, vai dar tudo certo, porque eu li a última página do Apocalipse, e é assim que eu me baseio quando eu vejo a Bíblia num todo e a gente lê o Apocalipse como uma palavra de fé, amor, esperança, que Deus mostra que no final a sua justiça vai ser feita. Então, ele é o fim do mundo que nós não deveríamos amar, né? A palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo e aquilo que há nele, o amor do Pai não está dele. Então, é o fim do mundo que nós não deveríamos amar para um recomeço que Deus vai fazer tudo novo. Mas, voltando ao texto aqui, a aula de hoje, vou começar falando da primeira igreja citada, que é a igreja de Éfeso. Uma igreja rica, uma igreja que tinha um dos principais portos da Ásia Menor. No nosso livro, a gente estudou um pouquinho, vendo que eles tinham uma divindade lá que era adorada. Essa deusa era uma deusa que tinha um templo gigante, que as sacerdotisas nada mais eram do que prostitutas, então vivia nesse meio. A cidade de Éfeso vivia nesse meio. E a igreja de Éfeso, que estava dentro da cidade, obviamente. A igreja de Éfeso, ela é descrita na Bíblia como uma igreja, a princípio, né, linda, maravilhosa e perfeita. Ela fala que eles não gostavam dos maus, eles colocavam à prova para saber se os apóstolos eram reais, aquilo que eles liam, aquilo que eles viam. Era uma igreja que tinha paciência, é uma igreja que tinha uma sã doutrina. Eles pegavam a doutrina todinha daquilo que Deus tinha ensinado e os apóstolos tinham passado e procuravam seguir veementemente aquela doutrina. Só que Deus também fala, e aliás, Deus também fala sobre eles odiarem um tipo de seita heresia que estava entrando dentro da igreja, e Deus também odiava aquilo, então aquilo também era bom. Mas o principal que Deus falou é que depois daquilo tudo, eles seguiam todas as regras, mas eles tinham deixado o primeiro amor. Deixado o primeiro amor. E aí eu volto a Coríntios para ler um pequeno texto de Coríntios, para vocês verem a importância que é essa repreensão que Deus está fazendo para Éfeso e que a gente tem que colocar nos dias de hoje, né, para nossa instrução, o que Deus está falando para ela e o que serve para mim e para todos os outros irmãos sobre essa repreensão de Deus. Em 1 Coríntios 13:2 disse assim, né? Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada vale, nada seria. Vocês imaginam, né? A gente tem uma igreja que faz tudo conforme Deus quer, no sentido doutrinário. Todas as coisas que são corretas, todas as coisas que há a ver de todo mundo que está na rua, de todo mundo que passa, até outros mesmo como exemplo, vão ver aquela igreja certinha, ela cumpre todos os desígnios, ela cumpre todas as ordens, ela cumpre todas as coisas que têm que ser feitas, mas ela não tem amor. E para Deus, ela não vale de nada. Para Deus, ela não serve para nada, porque não tem o amor. Então, embora pareça uma coisa pequenininha, quando faz essa pequena repreensão, ela é uma coisa grande e grave, né? Que Deus está falando sobre aquela igreja. Olha, vamos voltar ao nosso primeiro amor. Ela não está dizendo que aquela igreja está automaticamente condenada, mas está repreendendo ela e automaticamente exortando. Vamos voltar ao primeiro amor, que é para a gente continuar de novo naqueles trilhos, né? Falando agora, né, sobre as igrejas, como nós vamos falar separadamente dessas 7 igrejas, dessas 7, né, tanto admoestações quanto, no caso da próxima igreja que nós vamos falar, que é a igreja de Esmirna, Deus faz uma exortação, no caso, né? Ele não acha, não vê, não que não tenha erros, né, dentro da igreja, mas ele não vê as coisas de errado na igreja, e sim a tribulação nas quais ele ia passar. Obviamente, né, na igreja de Esmirna, Deus faz isso na sua presciência, sabendo de que essas tribulações, essas exortações podem levar à apostasia. Então, Deus estava tentando firmá-los, né, ali. Mas, voltando ao que eu queria falar agora, não só no Apocalipse, mas em toda a Bíblia em geral, existem muitas metáforas, existem muitas... Desculpa. Muito simbolismo, e o Apocalipse é cheio delas. No estudo anterior, a gente viu que
O próprio número 7, que é o número da perfeição, é citado 52 vezes no livro de Apocalipse. E o número 12 também é um número sempre que está presente, que a gente vê que tem 12 tribos, 12 apóstolos. O número 5 também sempre está presente. E não querendo entrar em nenhum tipo de numerologia, nada disso, mas só querendo explicar que essas coisas fazem parte da tipologia de quando a gente está estudando a palavra de Deus. Por que eu quero dizer isso? Quando a gente pega os 12 apóstolos de Cristo, que foram escolhidos e chamados por Cristo pessoalmente, a gente vê nos apóstolos de Cristo o quê? A gente vê um que era o Judas, que foi o traidor, não é? A gente vê um que era Pedro, que era o turrão, que ele era até certo ponto pragmático, porque ele queria fazer justiça, mas ele não era pela fé, ele queria pegar a espada e lá, não, isso está errado, eu quero fazer minha justiça. E a gente vê Tomé que, embora ele esteja seguindo, ele é um apóstolo de Cristo, ele tinha necessidade de física, de visualização, né? Ele tinha uma pequena falha ali na sua fé, né? De ter que ter essa confirmação física. Por que eu estou voltando em algo que talvez não diga no texto? Porque, às vezes, a gente olha para os apóstolos e vê outras pessoas e não vê os motivos, a tipologia pela qual Jesus escolheu aquelas pessoas. Ou a gente procura uma daquelas pessoas para ver se um daqueles defeitos eu tenho em mim. Mas, na realidade, no dia a dia, eu tenho um pouquinho de Judas, porque Judas é um que ninguém quer se comparar. Mas o que Judas fez? Judas ele traiu a Jesus, traiu a Deus. A Bíblia fala a traição a Deus e compara também ao adultério, ou quando você faz uma coisa contra Deus, uma coisa que é pecado, você traiu a Deus naquele momento. Quando você, às vezes, tenta fazer a coisa do seu jeito porque você vê que o resultado vai ser bom, mesmo que não seja do jeito que Deus queria, é isso também que está acontecendo. Eu não quero fugir muito do contexto, não, mas eu estou querendo dizer que todas aquelas coisas, aqueles atributos que todos os apóstolos têm, são coisas que tem dentro de nós que nós temos que melhorar no dia a dia. Então, ela tanto foi escolhida por os apóstolos na época, como ensino para nós. E agora, voltando para o contexto da lição de hoje, também assim é quando as cartas são direcionadas para a igreja. Quando a gente fala da carta de Éfeso, e a igreja, embora eu não participe dessa ideia nova de que eu sou igreja, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou igreja, eu não participo dessa ideia porque nós somos parte do corpo. Jesus é a cabeça da igreja e cada um é um pouquinho, que unidos formamos a igreja. Então, nós somos parte da igreja. Quando a gente fala que nesta igreja de Éfeso, ou na igreja de Esmirna, ou de Tiatira, ou qualquer uma das outras 7 igrejas, aquele povo ou era idólatra, ou ele perdeu o primeiro amor, na realidade nós estamos falando que os indivíduos que constituem aquela igreja, eles tinham essa tendência majoritária naquela igreja. A gente pode ver isso quando eu participava da igreja de Santa Teresa, eu participo daqui, elas têm suas diferenças. Por quê? Porque aquele grupo tem suas tendências diferentes. Na igreja, aqui no caso de Éfeso, ela está ensinando tanto para nós exortarmos, para exortar a igreja da época e todas as igrejas através do tempo que dentro daquela igreja perderam esse amor. E individualmente, pessoas dentro de cada igreja, mesmo que não seja um todo na igreja, a pessoa que está lá na igreja, que hoje em dia está indo para a igreja todo dia, naquele culto, e está indo lá prestar todas aquelas coisas, porque a gente sabe, ele sabe que Deus quer que ele faça daquele jeito, que ele não cometa os erros, que ele siga essa doutrina, mas ele não está mais com aquela paixão, aquele amor pelo próximo, o amor pela palavra, o amor pelo louvar a Deus, o amor pelo próximo que está na rua, que é o que Deus sempre relata, né? Como você pode dizer que ama a Deus, que está no céu e não amar o próximo, né? Eu acho que já fui um pouquinho para a parte mais do final, né? Tentando explicar que nós temos que colocar isso que a gente está aprendendo para o nosso ser no dia a dia, para que como nosso grupo, nossas igrejas, depois que formada por todos os membros com essas questões individuais, não formemos uma igreja parecida com nenhuma dessas que está aqui, ou se estivermos caindo nesses erros, que ela faça com que nós voltemos, no caso dessa aqui, que é a primeira, voltemos ao nosso primeiro amor. A segunda igreja que a gente vai falar é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela recebe uma exortação de Deus, né? Deus não aponta nenhuma falha aqui, que não tenha a falha, mas
Deus ele é incisivo ao dizer e saber, né? Porque Esmirna era uma cidade muito fiel, uma cidade grande também, mas uma cidade muito fiel, uma cidade próspera. Pela sua prosperidade, ela atraiu, como se fosse no Brasil hoje em dia, o Rio de Janeiro e São Paulo atraindo pessoas do Nordeste porque são prósperas. Então, é uma cidade cosmopolita, com pessoas de todas as áreas. E muitos judeus foram para lá. E muitas pessoas foram para a cidade por causa do seu tamanho, por causa da sua prosperidade. A cidade de Esmirna, que aqui no nosso texto explica que ela é uma raiz amarga, na realidade ela é traduzida, a palavra na época era mirra, aquela mesma mirra que foi oferecida para Jesus pelos 3 magos. Eu tinha até essa plantinha na minha casa aqui. Ela aqui está mostrando como amarga e ela cai muito bem dentro do contexto que foi dito, porque eles iam receber um remédio amargo, mas ela cai 100% apropriada quando você vê a tradução original, que mirra, que significa perfume. A mirra era dado e utilizado como perfume para as pessoas, porque ela tem um cheiro bom, um cheiro forte, e ela deixa o cheiro na pessoa depois que tocada ou esfregada na pessoa. Mas o gosto é amargo, porque a cidade de Esmirna era justamente isso, uma cidade muito próspera, muito grande, uma cidade comercial em que pessoas prosperavam financeiramente e economicamente, ou seja, ela era cheirosa, aprazível, mas ela, para os cristãos, estava sendo uma cidade amarga. Por quê? Porque ela é uma cidade muito leal a Roma. Era uma cidade leal ao império que tinha na época. Então, qualquer um que se tornava cristão, qualquer um que decidia seguir a Cristo na época, que eram os chamados, né, os povos do caminho, né, o povo do caminho, ou era também chamado de seitas, né, eles eram atacados por todos, eles às vezes perdiam seus empregos. Então, eles já estavam sendo atacados diretamente pela própria população, os judeus levantando calúnias. Daí dizem no texto, né, no texto de Apocalipse, quando você lê, que eles eram de Satanás ao invés de ser de Deus. Por quê? Porque o povo judeu, que estava proclamando ser os filhos de Abraão e falando de Deus, eles estavam blasfemando contra esses cristãos, tornando-os contra a própria população e entregando aos seus persecutores na época, né, que eram os romanos, que perseguiam os cristãos na época com o imperador. A cidade, e aquilo que a gente tem que trazer para nós hoje em dia, é que, obviamente, a gente não tem aqui no Brasil, mas fora do Brasil tem muito, né? A gente não tem esse tipo de perseguição no qual você é morto, é esfolado, é queimado, mas que mesmo eu consigo compreender que o mal para a própria pessoa, ele é grandíssimo, e às vezes para o outro é uma fichinha. Então, traduzindo para as igrejas de hoje em dia, sempre vai ter nas nossas igrejas, ou ao redor de nós, pessoas que estão nos perseguindo, pessoas que estão atrapalhando a nossa caminhada do dia a dia, pessoas que estão sempre, no dia a dia, a gente está sendo perseguido, ou na nossa igreja a gente está com mania de perseguição, e que essas coisas não sejam um empecilho para a gente louvar, amar a Deus, seguir a Deus, e que a gente não apostate, porque isso que eu acho que é o que Deus está querendo dizer para essa cidade aqui, né? Vamos nos manter firmes apesar de tudo que vai acontecer. E ele fala em 10 dias, porque ele dá o que Deus fala, né, quando ele fala que essas tribulações vão durar somente 10 dias, quer dizer que não é que o período não seja ruim ou difícil de atravessar, mas é que ele vai estar ali junto e ele é que tem o controle. Ninguém, nem o diabo, nem ninguém consegue fazer você sofrer nem a mais, nem a menos, por nem mais de um dia, nem menos de um dia. Ele está no controle de toda a situação e ele vai te dar a coroa da vida no último dia, aqueles que perseverarem até o final. Engraçado que é atribuído a um dos discípulos de João, né, o bispado de Esmirna. Eu estudando, era Policarpo, né, Policarpo de Esmirna, ele foi queimado em 155, né, no ano de 155, mais ou menos 65 anos depois da escritura de Apocalipse por João. E quando na cárcere, né, quando preso, eles falaram com ele, tudo que você tem que fazer é negar a Deus. Obviamente isso é um contexto que foi passado de geração em geração, a história, né? Mas a gente sabe assim, que ele foi queimado em 155 por não negar a Deus. E quando falaram para ele, nega a Deus, que você não vai ser queimado. E ele disse que, ele falou assim,
Qual o problema? Vai logo, por que você não queima logo? Qual o problema? Eu não tenho problema nenhum em queimar por algumas horas e o fogo vai se acabar. A minha preocupação é com a vida eterna ou com o fogo eterno. Então, ele colocou em prática exatamente aquilo que foi o conselho na carta, né, que foi entregue para o anjo da cidade de Esmirna, né, que é a perseverança, apesar da tribulação, apesar dos problemas, apesar da dificuldade. Então, o ensinamento, eu acho que na carta de Esmirna é esse, né? Para a gente perseverar nas tribulações e no final Deus vai estar lá. E que ele vai durar só até quando Deus achar necessário para a honra e glória de Deus e para do irmão também. Eu não estou seguindo aqui lendo não, mas a próxima, né? A próxima carta que nós relatamos. É interessante que eu falei do anjo agora, né? Antes de eu começar a próxima, deixa eu falar. Eu falei do anjo e quando Deus fala que Jesus diz, né? Jesus fala que tem as 7 estrelas e os 7 candelabros. Ele diz que as 7 estrelas são as 7 igrejas e os 7 candelabros são os 7 anjos. Esse anjo, ali ele diz, né, que as 7 igrejas, mas não explica quem são os 7 anjos, né, que recebem essas cartas. E existem 2 vertentes para isso, eu acredito na segunda que eu vou explicar. A primeira, eles acreditam que eram anjos mesmo, porque em Coríntios 12, né, Paulo fala que os anjos eles habitam nos cultos, né, nas igrejas onde tem os cultos. E embora não tenha nada de errado com isso, eu creio também que os anjos estejam ao nosso redor, sempre protegendo a gente, né, como a Bíblia diz em Salmos, diz ali também em Coríntios. Eu creio mais que os anjos a quem se refere aí são os pastores, bispos, aqueles que estão tomando conta da igreja, até porque ele disse, isso é que eu tenho contra ti, quando fala do anjo, né? Ele está falando diretamente para o anjo e não para a igreja. Então, só uma explicação breve sobre essa parte, né? A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Engraçado que quando ele fala dessa terceira igreja, ele começa falando sobre a espada. A espada, geralmente na Bíblia, indica justiça, né? Uma espada que saiu, né, na parte anterior, saía de sua boca, né? E na igreja posterior, que é de Tiatira, vem dos olhos, quer dizer que ele está observando, né? Ali a espada significa justiça. Ele fala o quanto que essa igreja está no mundo mesmo, no mundo ao redor de Satanás, e quando ele também exorta, né, e elogia essa igreja, falando que ele está ao redor. Estava ali quando o Antipas, né, que foi o próprio que mandou cortar a cabeça de João Batista, e também quando Jesus esteve em frente a ele dispensou, ele foi testemunho disso, ele dispensou Jesus e devolveu ele para o governador, né? Antes de ser morto, fala que ele estava ali ao redor de todas essas coisas mais, e a igreja também era uma igreja que ela tentava seguir os preceitos de Deus. Só tinha um problema nela. Diferente da próxima igreja, que parece similar, porque a gente vê que o pecado dela acaba, tanto de Pérgamo quanto Tiatira, acaba falando sobre adultério e os mesmos tipos de pecado que eles cometem. Essa igreja, ela estava dando ouvido, e eles deram exemplo de que estavam dando ouvido a Balaão. Balaão é aquele profeta lá do Antigo Testamento, né? Que quando Balaque, né, que foi o imperador, né, o chefe, o imperador dos Moabitas, queria tomar conta, queria pegar o povo judeu, mas ele sabia desse Deus, né, desse Deus poderoso. E ele recorreu a esse profeta para tentar tirar as bênçãos, abençoar ele e tirar as bênçãos, amaldiçoar os judeus, e Deus não queria. E esse profeta Balaão, ele blasfemava, porque ele queria receber recompensas terrenas aqui por causa disso. O contrário da próxima igreja, essa igreja é uma igreja que ele está dando ouvido a essas doutrinas, não só deles, como aqui também menciona que eles estavam dando ouvido aos nicolaítas. Os nicolaítas foram mencionados antes aqui na Bíblia, na igreja de Éfeso, que a Bíblia diz, vocês odeiam os nicolaítas, assim como eu. Então, era uma coisa a favor de Éfeso. No caso aqui, eles estavam dando ouvido a essas doutrinas. Nicolaítas, não é 100% preciso, mas há indicações de que vem de Nicolau, que ele era um proselitista, né? Ele era um gentio que se tornou judeu. Ele está no livro de Atos, menciona Nicolau, um gentio que se tornou judeu e que depois se tornou cristão, e ele começou a
a criar umas doutrinas que eram contrárias àquilo que Deus amava. Dentre elas, especulação novamente, né? Especulação, quando eu falo especulação, é porque há estudos da época, mas não está dentro da Bíblia, tá? Mas há estudos, há artigos, há pessoas daquela época que falavam daquelas doutrinas, e até mesmo os nicolaítas atribuíam a Nicolau como o precursor dessas ditas coisas, e uma delas é que ele deixou sua esposa casar com outro homem, ele era a favor da poligamia, e dentre outras coisas. E aqui eles estavam deixando essas doutrinas adentrarem dentro dessa doutrina, ainda adicionando pequenas coisas já dentro, semelhante ao que Balaão fazia, que era não introduzir coisas para que ele tivesse proveito disso, e nicolaítas faziam de dentro da igreja. Nós temos que ficar atento a todo tempo, porque nós temos as investidas do inimigo todos os dias dentro da igreja e contra nós. Toda vez que eu falo a igreja, obviamente que é o grupo em si, mas se todo mundo na igreja não estiver idolatrando, nenhuma pessoa só for um idólatra dentro daquela igreja, e você olhar no conjunto e no contexto da igreja, você não vai chamar ela de uma igreja idólatra. Você vai ver defeitos como todos têm. Mas se você chama uma igreja de idólatra, é porque individualmente vão ter várias pessoas, ou muito, ou pelo menos a maioria das pessoas naquela igreja, sendo idólatras. Então, quando a gente fala para a igreja, é óbvio que é para a igreja de um modo em geral, mas também óbvio que a mudança vem em cada pessoa, em cada indivíduo, não em todos, né? Aqui, quando a gente está falando sobre isso, nós temos que tomar cuidado. Essa carta nos avisa para nós termos que tomar cuidado com as coisas que, mesmo aqueles que parecem ser profetas, como Balaão era um profeta no Antigo Testamento, a gente tem que tomar cuidado se elas estão batendo com as coisas que vêm dentro da igreja e nós ficarmos firmes na sã doutrina. Porque Jesus traz a espada, né, que é a espada da justiça. A gente tem que tomar muito cuidado. Indo para a próxima igreja, que é a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela é engraçada, né? Quando a gente vê a Bíblia falando sobre a igreja de Tiatira, ela, aparentemente, uma igreja nota 1000, né? Todas as coisas, praticamente, que a igreja de Éfeso tinha a seu favor, né? Eu vou ler aqui para vocês, né? O que é Tiatira, como era a igreja de Tiatira, né? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e amor e serviço e fé e tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, essa igreja aqui, ela ainda tem algo que a igreja de Éfeso não tinha, que é o amor, tá vendo? Eles têm o amor. E que eles estão cada vez se aprimorando. Você está vendo? As suas obras são melhores que as primeiras. Ou seja, uma igreja que está se aprimorando em tudo isso. Em paciência, em amor, em todas as coisas. Mas notem que, embora que tenha algo que não tem na igreja de Éfeso, que é o amor, falta uma coisa aqui que a igreja de Éfeso tinha como positivo, como um elogio que Deus fez à igreja. Eu vou ler para vocês. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achastes mentirosos. Essa é a primeira. Essa é a parte C do capítulo 2, versículo 2, parte C. Na parte B ele fala assim, que não pode sofrer os maus, que você não pode tolerar os maus. Aqui está a diferença entre essa e a igreja de Pérgamo, que tinha os pecados similares, ou seja, o resultado daquilo que eles faziam de errado eram similares. E até porque, quando a gente faz alguma coisa contra Deus, todos os resultados vão ser similares, que é o pecado, né? Que é o adultério, a mentira, a discórdia, essas coisas vão ser similares. E a gente não retira os elogios, né? Que essa igreja era uma igreja que tinha amor, que tinha paciência, mas aqui Deus não fala isso. E justamente esse era o pecado deles, tá vendo? Enquanto ele tinha um amor que não tinha em Éfeso, faltava aqui eles odiarem os maus. Por que eu digo isso? Porque alguns versículos depois você vai ver que eles estavam dando ouvido, como se... Não era Jezebel, porque Jezebel, obviamente, no Antigo Testamento, mas era como se fosse Jezebel, olha só. Uma pessoa que está pervertindo. Estavam dando ouvidos, ou seja, enquanto na igreja anterior
O problema é que eles estavam dando ouvido às doutrinas, ou seja, estavam crendo em coisas diferentes do que essa doutrina. Nessa, eles estavam dando ouvido e fazendo as coisas que Jezebel queria. A doutrina, eles sabem qual é a correta. Por isso que Deus parece que ele é mais enfático quando ele fala com Tiatira, né? Ele chega e repreende firmemente a Tiatira, até mais do que as outras, quando ele chega aqui nesse contexto. Porque esses aqui, olha a diferença, né? Eu sou engambelado pelo inimigo e estou crendo numa doutrina errada, que é o que aconteceu com Pérgamo. E eu estou, na minha consciência errada, eu estou achando que estou fazendo a coisa certa, porque a doutrina que eu estou acreditando nela, eu estou deixando me levar para a doutrina errada. Esses não. Eles sabem qual a doutrina certa e estão seguindo errado, ou seja, é deliberadamente o que eles estão fazendo. Então, acho que as diferenças são sutis quando a gente pega uma da igreja para outra, mas elas tem uma conotação do outro lado, quando você enxerga, que são grandes. Essa igreja está pecando deliberadamente. Ela sabe que é errado, ela não está sendo enganada em sua doutrina, muito pelo contrário, eles têm o amor, eles têm paciência, mas eles não estão reconhecendo quem são os falsos apóstolos, aqueles que pregam a palavra, ou seja, eles estão... não estou reconhecendo falsos apóstolos e os homens maus, eles estão achando aquilo bom, eles estão gostando daquilo. O estudo de hoje, ele fica meio que no meio termo, não tem uma finalização para dar para vocês ainda, porque nós ainda temos a segunda carta, aqui na Cartas às Igrejas, eles dividiram em parte 1 e parte 2, e a parte 2 vai falar agora das outras 3 igrejas, tá, irmãos? Eu espero que essa pequena parte que eu tenha tentado adentrar ficou clara, mas eu tenho certeza também que a gente pode sanar as dúvidas, ou se surgir alguma coisa mais que falte ser explicada, a gente consegue fazer amanhã, tá bom? Ou hoje à noite, tá bom? Muito obrigado, irmãos. Irmãos, nesse encerramento da nossa escola bíblica dominical, depois desse belo estudo que tivemos, eu comunico aos irmãos que hoje vamos ter o nosso encontro interativo às 18 horas pelo Zoom, né? Esse encontro tem sido uma bênção, né? A gente tem o estudo pela manhã, um professor ministrando, e às 6 horas, às 18 horas, do mesmo domingo, a gente tem a oportunidade do debate, né? De tirar dúvidas, esclarecer algumas coisas da lição que ficou ainda por esclarecer, devido ao tempo que o professor tem para dar a sua aula, né? Então, teremos um encontro interativo às 18 horas pelo Zoom. Todos estão convidados, professores, alunos, todos aqueles que querem conhecer mais da Palavra de Deus são convidados. E eu convido os irmãos aí para que agora, nesse encerramento, vamos cantar o mesmo hino que a gente cantou pela manhã, no estudo da manhã, o hino 469, Corajosos. Agora vamos cantar a primeira e a terceira estrofes, né? Que aí vamos completar toda a mensagem que esse hino nos transmite, né? E sempre eu recomendo que quando cantamos os hinos na abertura e no encerramento, a gente sempre deve associar a letra do hino ao que se estudou, né? Para que a gente possa aumentar, nosso Deus, aumentar o nosso conhecimento da lição estudada. Então, após o cântico dessas 2 estrofes do hino, nós teremos a oração final, que será proferida pela nossa irmã, aluna da Escola Bíblica, irmã Ivone Miranda Nascimento. Entregou o rei, a voz soldado dos céus, corajosos dois gritando defender, marchando para
Amantíssimo Deus, nosso eterno Pai que está nos céus, agradecemos, Senhor, mais uma manhã em nossas vidas, por mais um dia que Tu nos concedeste em nossa vida. Senhor, agora agradecemos pela lição que tivemos, Senhor, que possa ficar em nossos corações e que possamos seguir, Senhor, os mandamentos que Tu nos deste, Senhor. Abençoa os enfermos, cura, Senhor, de acordo com Sua vontade, Senhor. Nos abençoa durante esse dia e nos preparamos para a pregação. Dirige a nossa vida, perdoa o nosso pecado. É isso que nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.